Olá, confira o que nós preparamos para o programa Vida Saudável de hoje. Olha, tá muito bacana. No programa Vida Saudável de hoje, você vai acompanhar uma entrevista com o Dr. Carlos Homério. Ele vai falar sobre as últimas tendências da cirurgia plástica em homens e mulheres. No Saúde Mental hoje, você acompanha os últimos tratamentos na dependência química e alcoolismo. E tem a nossa Ju Mangabeira entrevistando uma nutricionista. Tudo isso e muito mais você confere agora. O programa Vida Saudável está no ar. E começamos o programa Vida Saudável de hoje falando de cirurgia plástica. O nosso entrevistado, Dr. Carlos Homério, cirurgião plástico. Dr. Carlos, obrigado pela presença do senhor no Vida Saudável. Estou sempre às ordens. Dr. Carlos, quais procedimentos as pessoas mais procuram o senhor no seu consultório? Bem, normalmente a maioria das pessoas, geralmente são do sexo feminino, mulheres, e elas procuram baseado em alguma necessidade física que elas passam a ter. Quando é uma mocinha, geralmente ela tem ou uma grande mama ou falta de mama. Então ela vai para lá para poder fazer uma plástica de mama redutora ou uma colocação de prótese de silicone. Quando chega uma certa mais idade maior, que já teve filhos e tal, elas procuram mais para fazer uma plástica de mama com abdômen, que é para poder recuperar o visual que ela perdeu devido às gestações, que queira ou não queira, apesar de ser uma coisa ótima, elas perdem, elas fazem com que a paciente perca a forma do corpo que tinha antes de engravidar. Quando fazer uma cirurgia plástica, doutor Carlos, existe um momento ou vai de acordo com a cabeça da paciente? Existem os dois itens, a autoestima e a parte do momento. Exemplo, a gente só pode fazer cirurgia plástica normalmente a partir dos 16 anos, em termos de estética, né? Mas tem paciente que o próprio psicólogo manda para a gente dizendo que ela se sente sofrendo bullying na escola, que a orelha dela está muito aberta. E aí a gente, antes disso, a gente pode fazer uma cirurgia até para diminuir o bullying em cima dela na escola. Mas em média seria as plásticas estéticas, quer dizer, de nariz, orelha, silicone, geralmente até a paciente antes dos 18 anos procura. E as outras, que são as cirurgias em termos de plástica de mama redutora, abdômen, lipoaspiração, aí gira entre 20 e 40 anos. Então, normalmente, essas são. E as depois dessa, que são as plásticas de face, que após os 40 anos, que as pessoas procuram exatamente para poder recuperar a jovialidade do rosto que foi perdida. O doutor Ivo Pitangui provavelmente tenha sido um dos grandes nomes da cirurgia plástica do mundo. E o cirurgião que levou o nome do Brasil para fora, né? O que mudou da época do doutor Pitangui para agora? Como é que está a cirurgia plástica hoje, doutor? Veja, hoje nós somos o país que mais faz cirurgia plástica no mundo, né? Ganhamos dos Estados Unidos. A gente perde nos Estados Unidos em algumas plásticas, exemplo, plástica de face eles fazem mais do que a gente, mas não com a diferença muito grande. Plástica de colocação de silicone, que eles colocam silicones até de 1 quilo, né? Eles também ganham da gente. Agora, lipoaspiração, plástica de mama, plástica de abdômen, plástica de nariz, plástica de orelha, essas a gente ganha dos Estados Unidos. Então, na soma total do ano, a gente tem mais cirurgias plásticas feitas do que nos Estados Unidos em relação a isso. Mas o grande mérito do Pitangui, que eu sempre digo, apesar de eu ter vindo de uma escola de São Paulo, que é ligada aos Estados Unidos e não ligada ao Pitangui, mas o grande mérito foi que ele descobriu que a gente podia fazer uma técnica de plástica de mama em que o resultado era muito melhor, sem os riscos que tinha de perder a areola que tinha antes dele. Então a plástica de mama pode ser dividida em 2 níveis, um antes do Pitangui e outro depois do Pitangui. Agora, a questão hoje da evolução, né, da cirurgia como um todo, hoje é possível, a gente estava comentando aqui, é preciso fazer uma cirurgia com um tempo menor, com uma cirurgia menos evasiva, menos perda de sangue, ou seja, tudo isso é possível fazer hoje, né? Houve uma evolução grande. Então, se a gente calcular rapidamente aqui, a gente pode, de cima para baixo, a plástica de face antigamente era uma plástica que se esticava o rosto. Então a paciente ficava modificada.
Hoje não, hoje a gente levanta a musculatura facial, fazendo com que ela rejuvenesça, sem haver nenhuma modificação facial, nenhuma. A pessoa vai olhar e vai dizer, poxa, você está tão bem, nunca diz, você fez plástica. Por quê? Porque não há a visibilidade da artificialidade que existia antigamente. Hoje se faz com anestesia local, uma plástica de face, não dói, não incha, não fica roxo como antigamente, nem modifica a pessoa. A plástica de mama hoje, descendo, hoje você faz a plástica de mama, que antigamente fazia em 5, 6 horas, você faz em 2 horas. E tanto a plástica de mama como a plástica de abdômen podem ser feitas juntas e não precisa tomar anestesia geral. Hoje se faz com anestesia peridural ou RAC para poder ter uma segurança maior. As outras, lipoaspiração. Antigamente a lipoaspiração tinha um risco muito grande. Hoje o risco diminuiu, por quê? Porque houve uma qualificação do material que faz a lipo. Hoje a gente faz lipo com um aparelho de vibração chamado vibrolipoaspirador, que ele modela melhor o corpo, ele faz a cirurgia se tornar mais rápida, com menos trauma, com menos sangue perdido e sem dor, não dói. Então isso já levanta uma grande defesa da lipoaspiração, porque risco diminuído e sem dor é igual a maior procura. Bem bacana essa entrevista com o cirurgião plástico Dr. Carlos Homero. E agora a nossa Ju Mangabeira entrevista uma nutricionista. São as dicas da Ju. Confira. Quem nunca foi a um rodízio com família e amigos e passou da conta? Você sabia que comer até passar mal com certa frequência pode ser sinônimo de um distúrbio? É a compulsão alimentar. E para falar sobre esse assunto, hoje eu vou conversar com a nutricionista Larissa Mello. Tudo bom, Larissa? Tudo bem, Ju. Para começar, seria importante saber o que evidencia que alguém tem compulsão alimentar. Certo. Como a gente sabe, a compulsão alimentar é um distúrbio. Daí ela é caracterizada pela ingestão de uma grande quantidade de alimentos em um curto espaço de tempo. Só que a palavra compulsão, ela vem sendo muito banalizada ultimamente, né? Então, às vezes, as pessoas acham que só porque exagera um pouquinho no consumo, acha que já é uma compulsão alimentar, só que não é bem assim, né? Então, além desse consumo exagerado um pouco, a pessoa que tem a compulsão também, ela costuma sentir culpa, né, ao comer, costuma comer muito rápido e também, em alguns casos, ela costuma também comer escondido. E no comer compulsivo, existe algum alimento que favorece a situação? Na maioria dos casos, são aqueles alimentos que são os mais queridos e os mais temidos na dieta, né? Como os bolos, os chocolates, as massas, os pães. Muita gente pensa que a compulsão alimentar está associada à ingestão de alimentos calóricos, ricos em carboidrato, em gordura, mas na verdade não é bem assim, né? Não. Se engana quem pensa que realmente só é por esses alimentos que a gente falou, né? Mas acontece sim, de alguns episódios, ser que aqueles alimentos que são considerados mais nutritivos e mais saudáveis. Então, o que acontece? A pessoa acha que só por o alimento ser mais saudável, acaba consumindo uma grande quantidade. Então, seria por isso que a reeducação alimentar é o que faz a estabilidade de uma dieta, né? Isso, porque a reeducação alimentar, ela visa mais a questão do equilíbrio, né? E não daquela questão dos alimentos proibidos ou permitidos. Então, a gente visa realmente a questão do equilíbrio alimentar. E se engana também quem pensa que a questão da reeducação não é consumir menos, né? Consumir refeições pequenas, e sim comer melhor. Como a gente poderia, por exemplo, identificar se a fome que a gente está sentindo ela é uma fome física ou ela é, digamos assim, emocional? A fome física, ela geralmente vem aos poucos, né? Ela vem de forma gradual mesmo. E quando a gente não se alimenta, geralmente a gente tem tontura, tem irritabilidade, né? Tem realmente alguns fatores que determinam essa questão da fome física. E quando a gente come, a gente se sacia, né? Mas na fome emocional, geralmente, ela vem de forma repentina, né? E ela vem com aquele alimento específico, dá aquela vontade de comer um doce, de comer uma massa. Um desejo, né? Isso, como um desejo. Esse é um assunto muito interessante, eu tenho certeza que muita gente está se identificando em casa. E é por isso que na semana que vem, no próximo programa, vamos estar novamente conversando com a nutricionista Larissa Mello sobre compulsão alimentar. O programa Vida Saudável vai para um breve intervalo e nós vamos continuar falando com o cirurgião plástico Dr. Carlos Homero. O programa Vida Saudável volta já.
E o programa Vida Saudável está de volta e eu estou conversando aqui com o Dr. Carlos Homero, cirurgião plástico. A gente está falando, no bloco passado, a gente falou sobre as tecnologias, o avanço na área da cirurgia plástica. E agora nós vamos entrar num tema sobre os homens. Os homens têm procurado seu consultório, doutor Carlos? Realmente, hoje existe uma tendência maior do homem fazer cirurgia plástica. Acabou aquele estigma que homem não fazia cirurgia plástica. Hoje é muito comum chegarem pacientes no consultório homens querendo fazer uma cirurgia plástica estética, coisa que não acontecia antigamente. Iam muito para tirar sinal ou câncer de pele. Então, o que a gente nota é o seguinte, eu brinco com os pacientes dizendo que o homem faz cirurgia plástica em 3 situações. Quando ele se separa, quando ele fica viúvo e quando ele tem uma cirurgia bariátrica em que ele emagreceu 30, 40, 50 quilos e precisa se reorganizar. Os 2 itens primeiros, a viuvez e a parte da separação, é porque ele tem que se preparar para uma nova conquista, um novo casamento, e ele quer se preparar, então ele se cuida. Mas a gente tem notado também que tem aparecido pessoas que, vamos dizer, frequentam a academia, homens, e que uma gordurinha lhe incomoda, uma ginecomastia lhe incomoda, uma orelha lhe incomoda, o envelhecimento às vezes incomoda. Então isso faz com que haja uma procura maior, não tanto como as mulheres, mas uma procura maior dos homens aos consultórios de cirurgia plástica. Agora, o que as pessoas ainda têm um certo pavor, doutor, é a questão, primeiro, da cicatriz, né? Eu queria que o senhor falasse com isso, e também sobre o pós-operatório. As pessoas antigamente se queixavam de muitas dores, né? O senhor já falou da anestesia, como é que é? Primeiro, essa questão da cicatriz, se fica, se não fica, e como é hoje o pós-operatório? Bem, em relação à cicatriz, primeiro, existem 3 tipos de cicatrizes. A cicatriz pior, que é a queloidiana, que é um queloide, a cicatriz média, que é a cicatriz hipertrófica, e a cicatriz normal, que é uma cicatriz fina. 80% das pacientes evolui para uma cicatriz normal, que é a cicatriz fina. Hoje, quando a gente faz uma plástica, a gente dá os pontos todos por dentro, de forma que une a pele por fora com uma cola cirúrgica. E aí aquilo fica bem fininho. Agora, 20% das pacientes, elas podem evoluir para um queloide ou uma cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica é muito ligada ao esforço da paciente no pós-operatório. Então a gente pede a paciente no pós-operatório para ela ficar quieta durante um mês e depois de um mês, fez plástica de mama com abdômen, um mês quieta, depois ela pode dirigir, ter sua vida normal, menos fazer ginástica, que são 60 dias. Então, mas a paciente tem que ter um mês de restrição, que é para poder aquela cicatriz não sofrer a tração do esforço e abrir, que aí é uma cicatriz hipertrófica. E a queloidiana, que é a mais rara, é menor o índice, mas ela entra como não culpa da paciente, nem culpa do médico. É um caso de o organismo produzir um elemento chamado fibroblasto, que ele não para de produzir, porque numa cicatriz normal você faz o corte, aí o organismo lança os fibroblastos para cicatrizar. Em um determinado momento ele para de fibroblasto, não precisa mais, está cicatrizado. No queloide não, esse fibroblasto fica sendo produzido sem parar, e aí fica produzindo cicatriz sem necessidade. Hoje, se tem algumas situações em que a gente já tem uma arma contra o queloide, que é a radioterapia, infiltrações de corticoide, fita de silicone, que já abrandam muito o resultado feio de um queloide. Em relação ao pós-operatório, o pós-operatório tem que ser cumprido com restrições, principalmente naquelas cirurgias em que há o corte, exemplo, rosto, mama, plástica de mama, plástica de abdômen. A lipo, o silicone, a plástica de pálpebra, a plástica de nariz, com uma semana a paciente está liberada para ter vida normal. Agora, onde houve corte, que é plástica de mama e plástica de abdômen, ela tem que ter um período de um mês para todo aquele processo começar a cicatrizar, porque a cicatriz para o leigo, para vocês, é que com 30 dias está tudo cicatrizado. Para a gente é 6 meses para ter o resultado final. Então, por isso que tem que ter a restrição de um mês e depois a gente libera, porque já não tem o problema do esforço interferindo na cicatriz. Doutor Carlos, qual é o futuro da cirurgia plástica? A gente sabe no passado recente, né, como era e hoje, da evolução tão rápida.
Existe já, já se comenta como será a cirurgia plástica daqui a 10 anos? Eu digo sempre que a cirurgia, de um modo geral, não plástica, todas, vai ter um fim. Porque existe um projeto chamado Projeto Genoma, que é um projeto no mundo todo, em que se estuda a possibilidade de que eu nasci com a tendência a ter apendicite. Aí tem um cromossomo lá que tem essa tendência. Então, na hora que você nasce, vai lá, tira aquele gene e põe um outro gene que não tem tendência a apendicite. Então, esse projeto Genoma está tentando estudar isso no mundo todo, em todas as situações, para poder evitar a cirurgia depois de urgência por um apendicite. Então, a tendência mundial, isso acho eu 20 anos, vai ser que as cirurgias vão ser muito pequenas, muito poucas, mais para emergências, em que há um corte, alguma coisa assim. Mas a cirurgia plástica vai evoluir de uma forma muito agradável. Hoje, a gente faz aqui no consultório o quê? Botox, ácido hialurônico, que é para harmonização facial, e se faz em 2 minutos. O ácido hialurônico, você preenche algumas áreas da face em que você caiu e murchou, e isso dura 2 anos. Então, com uma injeção, você não precisa, teoricamente, fazer com mais brevidade em termos de idade uma plástica de face, porque aquilo mantém seu rosto cheio por 2 anos. E o Botox, que dura 6 meses, que você tira todas as rugas da testa, pé de galinha, rugas daqui da fronte, que dura 6 meses. Então, daqui a algum tempo vai ser descoberto um Botox mais prolongado e um ácido hialurônico mais prolongado, que vai fazer uma harmonização facial que vai lhe deixar mais jovem por mais tempo do que 2 anos, fazendo com que você não precise da cirurgia plástica para fazer isso. O senhor acha que a robótica está aí nos hospitais, Isso. né? O senhor acha que pode ser também na cirurgia plástica? É difícil, veja bem, a robótica é feita para você entrar em situações de cavidade, exemplo, vesícula, pâncreas, fígado, intestino, lá dentro, para você tirar um tumor, você fazer uma vesícula, etc., à distância. Você pode estar hoje nos Estados Unidos e por robô, por internet, você opera aqui no hospital. Então, isso é um futuro. Agora, em termos de recuperação corporal, é que eu não vejo nenhuma possibilidade no momento atual para você recuperar uma mama que caiu, uma mama que atrofiou sem silicone, uma barriga que ficou flácida. Então você não tem isso. Então isso é difícil de você ter uma previsão de que isso vai acabar. Agora, há uma tendência sempre de pesquisa mundial de ver se por acaso aquilo pode ter um abrandamento ou evitar e fazer uma coisa mais precoce para evitar a flacidez. Mas isso ninguém sabe ainda. Esse é o futuro nosso, né, doutor? Provavelmente. Doutor Carlos, muito obrigado pela entrevista do senhor aqui conosco no programa Vida Saudável. Espero que o senhor volte sempre, né? Vamos falar sempre por esse tema, é um tema tão importante, as mulheres sempre nos procuram, nos mandam mensagem, querendo saber detalhes. Para finalizar, antes de mais nada, eu queria saber onde é que se encontram, onde é que as mulheres ou os homens podem encontrar o doutor Carlos Homero e que recado final o senhor deixaria para essas mulheres que buscam fazer a cirurgia plástica? O recado final que eu posso dizer é o seguinte: cirurgia plástica é uma elevação da autoestima. Todas as mulheres, elas querem ter um corpo bonito, e quando esse corpo não consegue, depois de algum tempo, por envelhecimento, ou por gravidez, ou por engorda e emagrece, etc., quando não consegue manter, a cirurgia plástica é o caminho mais fácil. Então, eu digo para todas as pessoas o seguinte, que a gente para ser bom com os outros, para ter uma situação agradável com os outros, a gente precisa estar bem com a gente. Então, quando a pessoa não está se sentindo bem corporalmente falando, atua também no cérebro e fazendo com que a pessoa fique com a psique meia complicada. Então, a cirurgia plástica não vai resolver problemas de casamento, de nada, mas ajuda muito a pessoa a se sentir bem consigo mesma, para poder se sentir bem com os outros e viver bem. Bem, meu consultório fica na Rua Barão de Itamaracá, no Espinheiro, número 101. Tem os telefones 3426-0269 e 3426-0413, e eu estou à disposição para quem quiser me procurar.
Muito obrigado pela entrevista do senhor. Você acompanha agora o quadro Saúde Mental Hoje com dicas valiosas sobre alcoolismo e dependência química. Confira. Oi, eu sou o Carlos, presidente da Clínica Hospitalar Novo Nascer, e neste Saúde Mental Hoje nós vamos falar sobre a importância da privacidade no seu tratamento de saúde mental. Com todo o estigma que ainda existe em torno de tratamento de saúde mental, por vezes muita gente se pergunta: será que se eu for buscar um tratamento para mim ou para o meu familiar, outras pessoas ficarão sabendo ou a minha privacidade será resguardada? É muito importante que quando você busca um tratamento em saúde mental, você conte com a certeza da garantia da sua privacidade. A privacidade é muito importante em um momento como esse, porque dá a você e ao seu familiar todo o conforto e acolhimento necessário para que você possa seguir em frente no seu caminho de superação. E ninguém pode expor a sua vida, ninguém pode expor a sua necessidade de acolhimento, de tratar o seu sofrimento naquele momento. Somente você, enquanto paciente ou o seu familiar, é quem cabe falar sobre isso. Uma instituição séria não expõe a sua vida nem a dos seus familiares. É preciso sempre ter esse cuidado de conhecer bem os profissionais e a instituição, saber se de fato a instituição possui os registros necessários, se de fato a instituição possui os profissionais técnicos necessários, como médicos, como psicólogos, como terapeuta ocupacional, toda uma equipe que vai te assegurar uma conduta de tratamento com toda a privacidade e reserva necessárias para a sua superação ainda agora. Então, é muito importante que você tenha essa confiança em uma clínica hospitalar que possa te ofertar o teu tratamento da melhor forma possível, com todo o cuidado, com aquilo que se passa com você, com a sua vida, com a sua família. O programa Vida Saudável faz um breve intervalo. A gente volta já já com mais dicas e matérias interessantes para você. Agora você vai ficar com o quadro Ação e Cidadania aqui em Caruaru. A Secretaria de Serviços Públicos de Caruaru vem instalando lâmpadas de LED na zona rural do município. Uma das comunidades escolhidas foi a de Chicuru. Ficou ótimo, 100%, né? Iluminado, mais segurança à noite, né? Para nós tudo, porque aqui era tudo escuro. Ficou 100%. Após o Ilumina Caruaru, Chicuru tomou um novo processo, né? De desenvolvimento, de segurança. A gente consegue já estar à noite, à tardinha, na vila, sem menos medo. Não é que tenha melhorado tudo, mas a gente consegue. E assim, há um sossego na família, a claridade ambiental maravilhosa, e eu acho que isso é uma tendência muito boa para a comunidade, especialmente da zona rural. Só no mês de junho, a Secretaria de Serviços Públicos instalou mais de 360 luminárias de LED. Do início da atual gestão até agora, foram quase 5.000 lâmpadas substituídas. Nós instalamos 43 luminárias de LED em toda a vila e vamos contemplar não somente a vila, mas também os acessos. Então é o Ilumina Caruaru não chegando só na cidade, mas entrando com a melhor qualidade de vida para a população da zona rural. E o bom é que a iluminação aqui já chegou de LED. Pois é, já chegou de LED, eles foram contemplados com essas 43 e ainda tem mais por vir. E o programa Vida Saudável dessa semana vai ficando por aqui. Quer enviar uma sugestão de pauta à nossa equipe? Anote aí o nosso WhatsApp. É o 81998555062. 81998555062. Ou curta a gente pelas nossas redes sociais. O nosso Instagram e Facebook é o @Vida Saudável na TV, @Vida Saudável na TV. Eu lhe encontro na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau.